Vamos lá, porque esse vídeo aqui é de extrema importância pra gente, pra entender o que tá rolando. Pernilongo. Cara, eu não aguento mais. Esse pernilongo aqui, eu tô tentando matar ele há dias. Vamos lá. Bora. Qual foi? Vou colocar aqui o Jamil, que é justamente esse trecho que eu li agora no começo. A proposta do governo norte-americano para o governo brasileiro para que as tarifas não fossem colocadas sobre o Brasil. E aí, o que nós estamos trazendo no portal do ICL Notícias é a carta que o negociador-chefe norte-americano enviou no começo do ano para o Brasil, dizendo o seguinte: a proposta de vocês não nos agradou. E nós estamos aqui apresentando, portanto, o seguinte: o que é que nós queremos de vocês brasileiros? E aí é absolutamente chocante a lista de demandas do governo de Donald Trump ao governo brasileiro para abertura incondicional da economia brasileira para os produtos norte-americanos. Eu vou listar só alguns desses pontos. Essa é uma carta que foi mandada em janeiro, só para deixar aqui muito claro, foi mandada em janeiro para o governo brasileiro, quando as investigações contra o Brasil ainda estavam acontecendo. É uma espécie de chantagem. Olha só, eu estou com a arma apontada para a tua cabeça, eu posso eventualmente dispará-la, mas nada disso a gente vai precisar se vocês seguirem esse roteiro. E aí, o que pedem os americanos ao governo brasileiro? Em primeiro lugar, retirar todas as tarifas, eliminar as tarifas para os bens industriais norte-americanos, ou seja, uma espécie de livre comércio para os bens americanos entrarem no Brasil sem pagar taxa nenhuma. Zero, eliminar tarifas. Outro ponto fundamental: limitar a participação da China justamente na questão de minérios e terras raras. Um ponto fundamental para os americanos, ou seja, limitando a autonomia do Brasil de negociar com quem você quiser, né? Então, isso é importante a gente colocar também. É uma limitação à autonomia do Brasil. Um outro ponto: eliminar também as tarifas para o etanol, que é algo que a gente, inclusive, já suspeitava que eles queriam. E uma lista muito grande. Mas entre essas tantas demandas ao Brasil, que é uma espécie de capitulação econômica e comercial, tem uma que também é muito, eu diria, fora da curva, vamos dizer assim, de negociações, Roberto. O governo norte-americano dizia o seguinte: cada vez que o governo brasileiro for falar de plataformas digitais ou serviços digitais, nós exigimos que primeiro as empresas americanas sejam consultadas. Ou seja, calma aí, é uma política pública brasileira ou uma política pública norte-americana e para atender os interesses americanos? Então, quando a gente ouve de Marco Rubio que o Brasil não estava negociando em boa fé, quando nós ouvimos, por exemplo, de tantos negociadores americanos de que o Brasil não fez gestos suficientes, ou pior, quando nós ouvimos da própria elite econômica brasileira que, olha, o Brasil deveria ceder, o Brasil deveria atender os pedidos americanos, eu me pergunto: é isso mesmo? Ceder nisso? Abrir basicamente a economia brasileira para os americanos de uma forma indiscriminada? Imagine só a quantidade de postos de trabalho que seriam perdidos se, por exemplo, todos os produtos industriais americanos pudessem entrar sem nenhum tipo de tarifa. Imagine só aonde fica a nossa soberania. Onde fica a nossa soberania? Se agora, para falar de plataformas digitais, primeiro, Palácio Planalto, ou Itamaraty, ou qualquer um vai ter que pegar o telefone e ligar para essas empresas. Olha, o que vocês acham? Estou pensando em fazer isso aqui. O que vocês acham disso? E para completar, limitar com quem o Brasil pode fazer negócios. Ou seja, é uma tomada, basicamente, da economia brasileira. Era isso que eles queriam. E é isso que a gente precisa perguntar para o senhor Flávio Bolsonaro. Você toparia tudo isso? Porque se você vai topar tudo isso, é bom que já fique claro, que a gente fique sabendo agora que o candidato Flávio Bolsonaro topa entregar a economia brasileira. Bom, e aí aqui o Jamil aí que desvendou, inclusive, essa questão da China, ele que trouxe esse começo da nossa live falando sobre o cunho político mesmo, né, de atacar a China, o Brasil, que é muito parceiro da China, como a gente sabe, e isso é algo que incomoda demais o presidente americano. Eu vou trazer aqui
mais uma para vocês do presidente Lula, tá? Com relação a isso. Bom, o Lula, ele primeiro, antes de passar qualquer vídeo dele, eu já quero falar para vocês que ele teve uma postura bastante incisiva, tá? Com relação ao tarifaço, e ele disse que ele só vai se pronunciar depois que o Trump falar. Então, Lula diz aguardar a fala de Donald Trump sobre o tarifaço e diz: Brasil não aceita desaforo. E aí, tem um vídeo dele claramente falando isso. Deixa eu só pegar e colocar aqui para vocês. Deixa eu só passar esse spamzinho e a gente vai ler o que o presidente Lula falou antes de eu colocar o vídeo, só para a gente dar uma esclarecida. Ele comentou a aplicação do novo tarifaço no evento do Rio de Janeiro, tá? Que foi hoje. O petista disse aguardar um posicionamento do Donald Trump sobre o tema, mas alertou que o Brasil não aceita desaforo de outro país. Eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Enquanto ele não falar, eu não falarei, porque vamos mostrar que contra o Brasil ninguém ganha mentindo. Ou é mais verdadeiro do que nós, ou vai enganar a sociedade brasileira. E ele fala assim: esse país precisa estar de cabeça erguida porque não aceitamos que nenhum outro país do mundo faça desaforo para o Brasil. Nós queremos respeito, da mesma forma que vamos respeitar todo mundo. Vamos ver esse pronunciamento aqui, e aí depois eu vou trazer um outro maravilhoso também, que vocês vão para todo mundo relembrar aqui. Vamos ver a fala do presidente Lula. Bora lá. Eu quero, quando andar pelo mundo afora, ninguém que ouse falar mal do Brasil. Ninguém. Porque nós não somos os melhores do mundo, nós vimos o fracasso da nossa seleção agora na Copa do Mundo, mas nós temos que ter orgulho de brasileiro. Nós temos que ter orgulho. Então eu vou lá porque eu quero. Acho que eu já contei para vocês, governador, eu li um artigo de um jornalista americano aqui no Carioca. Esse jornalista é americano, ele mora no Rio de Janeiro, ele foi na Ilha Bela, em São Paulo. Eu não sei como é que alguém que mora no Rio vai na Ilha Bela. Eu já não sei. Deve ter alguma coisa errada. Mas, de qualquer forma, eu também estou falando, eu não conheço a Ilha Bela. Mas aí esse cidadão, esse rapaz que é americano, estava com a família dele e com o filho. E o filho dele teve um problema de saúde. Ele correu no carro para pegar um remédio para o filho e a tampa do porta-mala caiu na cabeça dele e fez um rombo e sangrou demais. Aí, de repente, chegou uma ambulância do SUS. E ele ficou com medo, não tem o dinheiro para pagar. Entrou na ambulância, foi para o hospital. Tomou acho que 7 ou 8 pontos na cabeça. Trataram do filho dele. Quando ele perguntou quanto custa, aqui, meu caro, é de graça. Aqui é do SUS. Tá? É essas coisas que a gente tem que mostrar. Tem gente que é mal atendido? Tem. Tem gente que não se tratou, que não conseguiu? Tem. Mas o que nós temos que tirar proveito é das coisas boas para evitar que as coisas más voltem a acontecer. Então, eu, sinceramente, ganhei a minha sexta-feira vindo aqui hoje, de ver essa cara de vocês, de ver a imprensa. Vocês percebem, companheiro da imprensa, vocês percebem que eu falei pra caramba e não falei do tarifaço. Não vou falar porque a notícia tem que ser o SUS. A notícia tem que ser as nossas carretas. A notícia tem que ser o tratamento das mulheres. Por isso, eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei, porque nós vamos mostrar que contra o Brasil ninguém ganha mentindo. Ou é mais verdadeiro que nós, ou não vai enganar a sociedade brasileira. Basicamente é isso. Eu queria ter colocado essa foto aqui da capa, mas eu coloquei aí o Lula com o Trump mesmo, né, para mostrar esse cabo de força que eles estão. E o que eu posso falar para vocês, gente, é o seguinte, tá?
Agora, realmente, ele é o chefe de Estado, então ele tem que esperar uma manifestação do Donald Trump mais forte, uma manifestação do próprio presidente americano, né? Porque até então quem se manifestou foi Marco Rubio, foram os embaixadores, foi uma outra secretária lá que veio falar do etanol. E aqui, deixa eu ver, muitas vezes o SUS dá problema por causa de governador, prefeito, é verdade mesmo, por conta da atuação local, né? O que determina muito do SUS é a atuação local, em cada cidade, em cada região do país. Principalmente ele funciona aqui no estado de São Paulo, eu sei que no interior ele funciona de maneira mais, como que eu vou dizer, mais fluida. Assim, acredito que por conta da demanda também, né? Que é bem menor do que na capital, por exemplo, quando a gente conta com o SUS. Bom, eu vou trazer para vocês aqui o Lula falando, e a gente tem um vídeo do Lula quando ele foi preso, quando ele passou por todo o processo, falando de soberania nacional. Porque senão fica parecendo que é uma questão política e tudo mais. O Lula tá fazendo isso porque é ano eleitoral e não sei o quê. E eu vou trazer esse vídeo, tá? Porque Lula sempre defendeu o Brasil e a soberania nacional, nunca conspirou contra o nosso país para resolver seus problemas pessoais, tá? Isso aqui foi bem na época da Lava Jato, tá? Vou colocar para vocês, que eu achei muito legal essa fala aqui para a gente relembrar. PT americano em primeiro lugar, PT americano em segundo lugar, PT americano em terceiro lugar, PT americano em quinto, e se sobrar tempo, PT americano. E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa. O dia que eu sair daqui, eles sabem. O dia que eu sair daqui, eles sabem. Eu estarei com o pé na estrada. Para, junto com esse povo, levantar a cabeça e não deixar entregar o Brasil aos americanos. Acabar com esse complexo de vira-lata. Eu nunca vi um presidente bater continência para a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo: eu amo os Estados Unidos, eu amo. Ama a sua mãe, ama o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama... Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil? Americano pensa em americano em primeiro lugar, pensa em americano em segundo lugar, pensa em americano em terceiro lugar, pensa em americano em quinto, e se sobrar tempo, pensa em americano. É isso. Bom, e essa fala, como eu falei para vocês, é da época da Lava Jato, hein? É coisa antiga, coisa já que tem algum tempo, mas o Lula sempre pensou dessa maneira, a gente sabe muito bem disso, né? E eu quero trazer agora as falas do senhor Flávio Bolsonaro tratando desse assunto hoje, ele que está sendo aí o grande questionado dessa história toda, por razões óbvias, então a gente vai ouvir muitas das versões envolvendo Flávio e envolvendo o Eduardo aí para entender. Eu vou falar também da questão da lei da reciprocidade, tá? Que é uma coisa que ficou em aberto aqui para a gente conversar, mas eu vou colocar essa fala do Flávio para a gente ver junto. Gente, bora lá! Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem tiver aqui, a nossa audiência hoje está meio mirradinha ainda pro horário, então eu vou ter que pedir para todo mundo que estiver aqui, quem puder contribuir através do Superchat, através dos Super Stickers, eu peço que vocês contribuam para que a gente continue a fazer a nossa live, tá? Então, eu peço que do jeito que vocês puderem, de verdade, através do Superchat, através do Super Stickers ou através do Pix, vocês contribuam com a gente. Pode ser? Pode contribuir com R$1, R$2, R$3. O importante é deixar aquele ingressinho maroto para que a gente consiga custear a nossa transmissão, inclusive pela manutenção do programa, tá? É bastante importante que o programa ele seja mantido, tá? E nós só contamos com a audiência para isso, nós não temos nenhum tipo de ajuda público-privada e nenhum tipo de financiamento, tá bom? Então eu conto com vocês. Bora lá, vamos ver a manifestação do Flávio com relação ao tarifaço. A gente aqui tentou, de todas as formas, evitar que essa tarifação chegasse até o Brasil. A gente aqui tentou, de todas as formas, evitar que essa tarifação chegasse até o Brasil. O Lula fez força para isso, né? Cavou pênaltis, conseguiu, chegou a tarifa contra os interesses do povo brasileiro. E não foi só os Estados Unidos, né, pessoal, que o Brasil está sendo tarifado. Está tarifado em 55%. As carnes brasileiras que são exportadas para a China teve mais 55% de tarifação sobre o que excedesse uma cota.
o Brasil perdeu o direito de ter as suas proteínas, carnes bovinas, de aves, carne de frango, enfim, que fossem negociadas diretamente, né, com livre comércio com toda a União Europeia, porque o Brasil não seguia alguns protocolos exigidos pela União Europeia para que essas proteínas fossem exportadas para lá. Então, você vê Estados Unidos, China, União Europeia, os principais parceiros comerciais do Brasil, e o Brasil está tendo esse tipo de relação com eles, ou seja, muito pior para a nação brasileira por causa dessa incompetência. Incompetência. Ele fala que é por conta da incompetência do presidente Lula, né? Mas a gente vai ver aqui que os brasileiros já entenderam que a culpa é dele, pelas pesquisas que foram feitas nesses últimos dias, desde que houve a visita dele nos Estados Unidos e tudo mais. Já existem as pesquisas, a própria pesquisa Quest, e que, inclusive, aqueles independentes, que eram aqueles que não sabiam se iam votar nem no Lula, se iam votar no Lula ou no Flávio Bolsonaro, ou em qualquer outro candidato, esses números aumentaram. E o que se entendeu é de que saíram do eleitorado do Flávio, que saíram das pesquisas do Flávio, então que ele estava com uma capilaridade maior, e esse número dos independentes aumentou e os números do Flávio caíram. Foi o que as pesquisas verificaram também. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!